Meus nobres, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Vitor, estou aqui com meu ilustre amigo de muitas primaveras, Lucas. E essa é a nossa tentativa, né? Essa é a nossa tentativa aqui de fazer uma live para falarmos basicamente de como é a vida, sendo dois quarentões em 2024. Antes de mais nada, agradeço a audiência de cada um de vocês. Espero que os senhores estejam bem. E um dos meus desejos aqui é que justamente os senhores possam ter algo a acrescentar nas vossas vidas, né? Nas vidas de vocês, com esse nosso bate-papo aqui. Eu vou agora dar espaço para o nosso nobre Lucas, para ele poder se apresentar da maneira que melhor convir. O microfone está contigo, campeão. Meu nome é Lucas, eu tenho 44 anos, sou casado, 2 filhas pequenas, moro no interior da Bahia e sou filho caçula de 2 filhos. Filho caçula, o caçula de 2 filhos, maravilha. Interessante, e cada um desses temas, cada uma dessas coisas faladas já dá um assunto muito, muito interessante, né? No meu caso, casado também, 2 filhos, né? Só que assim, morando no interior, mas não é bem no interior da Bahia. Tá melhor do que eu, né? Tô morando no interior do mundo, né? No meio do nada, né? Numa cidade pequena no meio do nada. E é muito interessante, porque assim, um tema que para mim é muito rico, uma coisa que me agrada muito, é refletir sobre como sobreviver nesse mundo de 2024, né? E no nosso caso, de pessoas que nasceram dos anos 80, fim dos anos 70 para cá, é pensar que, na verdade, estamos enfrentando mudanças muito grandes, né? E essa é uma coisa que eu acho muito interessante. Quando pensamos nos nossos filhos, que descobri esses dias, são geração alfa, né? E eu acho que depois de 2000 acho que os que nasceram a partir desse ano recebem o termo de geração beta. Eu não ia querer ser chamado de geração beta, né? Os nossos filhos são geração alfa. E aí eu imagino, né? Eles cresceram, eles já nasceram no mundo com tecnologia. No nosso caso, não. A gente conseguiu passar por um mundo que a gente não tinha nenhum aparelho eletrônico ligado na gente, né? Então, assim, como é que, na sua perspectiva, como é que você vê a vida nessa forma, assim? Você vê com a naturalidade, essa coisa de tecnologia, tá sempre com o celular na mão, ou você ainda tem algum tipo de saudosismo em relação ao passado? Antes era melhor? Como é que você vê isso, bicho? Eu acho que antes era melhor, cara. Eu não sei se é propriamente saudosismo, né? Eu acho que eu acredito que existia mais qualidade nos relacionamentos e até qualidade nos produtos. Alguns produtos tinham mais qualidade mesmo, né? A gente sabe que, principalmente música, né? As mídias de música pioraram, né? Então a qualidade do som não é tão legal quanto era há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás. Tem gente que tá querendo ressuscitar isso aí, né? Com vinil, com vinil, essas coisas, né? Mas é interessante. Rapaz, você me fez pensar de uma coisa assim, de um pensador que provavelmente você deve ter um conhecimento bacana. Importante falar que o nosso nobre Lucas aqui, ele é um erudito, né? Bem diferente de mim, que
Não, não Eu assim. sou mais, eu sou mais de consumir, né, vídeos e tal, mas enfim. Tem um filósofo, Balmer, ou Sim, algo sim, parecido, sim. né? Que ele fala, assim, eu nunca li nada sobre ele, mas assim, eu só sei de um termo que ele utilizou, que hoje é muito falado por alguns filósofos, né? O Pondé gosta de falar sobre isso, que é a sociedade líquida, os relacionamentos líquidos, né? Uhum. E aí, quando você fala dessa questão da música, de que algumas coisas já não têm a mesma qualidade que antes, me passa essa ideia do líquido, né? Tipo assim, parece que as coisas elas não são feitas para durar como era antigamente. Parece que as coisas são feitas para serem consumidas. E assim, já é ruim por si só, porque você imaginar que é difícil encontrar uma música de qualidade. Eu já falei com minha mulher, né? Se por acaso eu morrer antes dela, vai ter que tocar Sultans of Swing, que inclusive foi feita no ano que você nasceu, né? Que para mim é a melhor música que existe no mundo, né? Mas é você pensar que essa liquidez não é só nos produtos, mas a liquidez também é nos relacionamentos, né, brother? Você pensar que é difícil você manter um relacionamento, né? Coisa que inclusive me dá um grande orgulho. Você sabe da admiração que eu tenho por você, e assim, pensar que a gente já está enfrentando quase 2 décadas juntos, né? Mesmo à distância. É muito doido pensar que essa liquidez ela também está nos relacionamentos, né, bicho? Cara, é interessante isso. Eu estava até vendo alguém comentando sobre isso. É um livro que eu nunca li, mas estava vendo um gráfico desse livro. Eu acho que o nome do livro é Nação Dopamina. E, Caramba. e o livro faz uma espécie de um gráfico, assim, em como as coisas mudaram, né? Antes eles colocam assim, por exemplo, antes o cara praticava esporte, depois o cara começou a assistir o esporte, depois o cara começou a, sei lá, muita gente que nem assiste o esporte aposta no esporte, né? Aí ele falando, por exemplo, antigamente a notícia se dava através de jornais, aí depois passou a se dar através de portais de notícia. Hoje já se consome notícia de uma forma diferente. E aí ele traçando como as coisas estão ficando cada vez mais curtas, mais rápidas, né? A gente às vezes não consegue. A ideia do líquido é que a gente não consegue pegar naquilo, né? Escorre pelas nossas mãos. Então, Basicamente isso. não dá pra gente, não é algo tangível que a gente consiga pegar. E, infelizmente, pelo fato de a gente não conseguir pegar, a gente não consegue aprender direito, né? Aprender e apreender pra gente assimilar, digerir a coisa melhor, né? A gente termina sendo algo tão rápido, tão transitório, tão passageiro. E isso vai para os relacionamentos também, né? Vai para os Mas, relacionamentos. te interrompendo um pouquinho, você usou 3 verbos que são muito caros. Aprender, com um E, apreender, com 2 E, e assimilar. Me faz pensar naquele célebre filme Procurando Nemo. Quer dizer, a gente vai para uma filosofia polaca, né? Da filosofia polaca vem parar na Disney. Mas é interessante a história da memória, né? Da memória daquele peixe, daquela Dory, né? Aquela coisa dos 9 segundos. Sim. Passou uma experiência, foi muito ruim dentro de 9 segundos. E tem pessoas que dizem que hoje as pessoas têm a concentração de um peixe dourado, né? Essa coisa assim de você não assimilar, é tudo muito rápido, né? Tava conversando com minha esposa esses dias sobre esse fenômeno do Instagram, de você ficar passando, né, os Reels, os Shorts. É uma coisa que é nova para mim, por mais que isso já exista há uma década, pelo menos,
mas para mim é novo e eu percebo que me faz mal. Quando eu me pego fazendo isso, eu me policio, né? Porque assim, eu uso o Instagram mais ativamente há pouco tempo, eu comecei há um ano, né, produzindo algum conteúdo e tal. Só que para você produzir conteúdo, você acaba vendo o que as outras pessoas estão fazendo e tal, e quando eu me pego passando, é uma coisa estranha, porque você para e pensa assim, o que é que você está assimilando disso? Você está dando uma risadinha aqui ou ali, mas será que esse negócio não faz mal, não? Será que é tipo, lembrando da história dos videogames, né? Quando se falava antigamente que videogame estragava a televisão de tubo, né? Será que esse negócio de ficar passando e vendo 1 bilhão de vídeos e não assimilar nada, será que não derrete o cérebro? É uma coisa que eu tenho pensado também, porque aí também a gente volta sempre pro mesmo tema. Liquidez. Liquidez também na absorção do conhecimento. A gente passa horas vendo isso e no final das contas não aprende nada, né, bicho? Na verdade, eu acho que realmente, talvez a gente tenha uma compreensão muito, muito rasa a respeito do aprendizado, né? O aprendizado demanda tempo, né? Pra gente, não pra gente entender o que a gente está consumindo, mas pra gente poder refletir em cima, memorizar, sei lá, ligar com outras ideias que a gente tem, né? E tem conteúdo bom, mesmo curto, né? Tem algumas pessoas que têm um conteúdo bom curto, né? Tem aquele cara, eu acho que ele fala sobre ansiedade e foco, né? Um cara que... Pô, Rafael Grata, né? O cara é bom, mesmo com... Bom, esses são Lucas e Vitor, vindos do futuro, para dizer o seguinte: deixa o like aí, pô. Se inscreve no canal, tá bom? Ativa aí as notificações e deixa aí nos comentários o que é que você tá achando dessa conversa, tá bom? O que a gente pode falar no futuro, eventualmente. E vamos continuar com o nosso papo. O conteúdo curto dele é bom, Sim, mas sim. como é muito rápido, você já está consumindo outra coisa e você não dá para absorver, né? Aprender. Aprender, assimilar. Exatamente. Inclusive esse Rafael Grata, ele já tem postado vídeos, eu não sei se é de muito tempo, mas ele, pelo que eu percebi, ele tem assim um material no TikTok, né, que é justamente essa coisa rápida, mas é uma coisa rápida que, como você bem disse, é algo que você consegue gravar. Eu acho que se você assiste um short dele, um reel lá no TikTok, um só, é suficiente para você digerir e mastigar por talvez 3 dias, para você realmente interiorizar, aprender, assimilar. Agora, se a pessoa resolve maratonar aqueles vídeos de 1 minuto, brother, é muita informação condensada, é muito denso. O conteúdo que ele produz é muito pesado, né? E assim, quando você entende que tem muito da experiência de vida dele ali, né? Nos vídeos mais longos ele fala um pouco disso, né? De experiências que ele já passou, de problemas de socialização, de, sei lá, usar substâncias por influências de amigos. Então, assim, é muita coisa para muito pouco tempo, né? Eu acho que ele faz um trabalho muito bacana e parte daquilo que eu produzo até no Instagram hoje tem influência direta das coisas que ele fala. É muito bacana. Aí já me faz pensar numa outra subquestão que eu até gostaria, né, que você falasse, que é a questão das novas gerações podendo estar nos redimindo, né? Eu já ouvi aí pessoas ventilando na internet sobre a possibilidade, por exemplo, da geração alfa ser uma geração que vai nos salvar, né? É uma geração que talvez já tenha uma mentalidade diferente, né? Eu olho assim, por exemplo, os meus filhos, eu posso até dar como exemplo os meus próprios filhos. Eu cresci com videogame, né? É uma coisa que para mim é muito importante, porque também tem muito a ver com as minhas amizades, Super Nintendo. Então, só que assim, os meus filhos, assim, no meu caso, né, quando eu era pequeno,
Para eu ganhar uma fita, quer dizer, levava um tempão, não era assim fácil, eu quero um jogo, eu vou, né? Só que os meus filhos, eles já cresceram com essa realidade. Quando o mais novo estava com 6 anos de idade, eu comprei um PlayStation. Agora a gente também tem um Nintendo Switch. E eu percebo que para eles é assim, não faz tanta diferença, sabe? Muito diferente de mim, que ficava jogando e viciado. Então, assim, há uma expectativa que essa geração mais nova, talvez por já estar tão acostumada com isso, comece até a perceber uma beleza em você não estar tão atrelado àquele mundo online e você começar a dar valor a outras coisas. Você acha, o que você acha da possibilidade dessa geração, a alfa e a beta, poder, na verdade, nos salvar dessa maluquice de sociedade líquida? Rapaz, não é uma pergunta fácil essa, não, cara. Porque a gente vê que a gente está num emaranhado tão grande, tão comprometido, a sociedade de uma forma geral está tão compreendida, o sistema da sociedade de forma geral, é muito difícil você comprar alguma coisa que não seja na internet. Você tem dificuldades mesmo, não sei como é que é aí na Europa, mas aqui no Brasil você vai numa loja com a intenção de comprar um aparelho, e o aparelho não tem na loja, o cara tem que fazer o pedido na loja pela internet. Alguns produtos que não só isso, alguns produtos, até mesmo alguma roupa, alguma coisa, às vezes você tem até dificuldade de encontrar na loja. Você tem uma quantidade bem mais limitada, e assim, como o sistema já está tão impregnado de internet, redes, né, o mundo todo. Mas eu acho que sim, eu acho que talvez as novas gerações cheguem, dê uma sacudida nas pessoas mais velhas, falem, não, quero sair de casa, quero brincar na rua, quero conhecer outros ambientes, quero pular na água, quero nadar, quero experimentar a vida. Expectativa, né, velho? Que o jovem é sempre mais tá aberto a experiências ao novo, que mexem mais profundamente com os sentidos, né? Sim, é muito sensorial. Essa, né? Infelizmente a gente percebe assim, eu aqui na minha casa eu percebo que cada criança tem um pouco a sua pegada, né? Tenho 2 filhas pequenas, então eu acho que a maior é mais apegada a TV, e a menor eu acho que é mais física mesmo, né? Gosta mais de experimentar as coisas no sentido sensorial, né? Aquela coisa assim, mais tático, menos técnico. Exatamente. Ok. Esse é um questionamento, né? Assim, a gente não pode também fechar os olhos para a tecnologia, porque o fato é, a tecnologia ela sempre esteve presente nas nossas vidas, né? Cada época tem a sua própria tecnologia, e eu acho que é natural. Hoje em dia, por exemplo, a gente vai escrever uma carta no meu trabalho, quando eu trabalhava como assistente social. Uma vez eu precisei redigir uma carta, né, por conta de um processo específico lá de um cliente, e, enfim, era um outro idioma, né? Eu morava na Holanda na ocasião, e ao invés de cometer gafes e assim escrever uma carta com erros, porque era uma carta séria, pedi para a inteligência artificial redigir a carta para mim, deu os dados e tal. Então, assim, é um mundo novo que a gente não pode mais escapar. Quer dizer, poder pode, mas
uma vez que você se acostuma, quer dizer, um dia eu estava no supermercado, por exemplo, estava sozinho fazendo compras e estava conversando com a inteligência artificial e pedindo, me dá aí as notícias do Brasil e tal. Não, claro, aqui estão as notícias, e aí você pergunta e ele vai moldando as notícias para você. Quer dizer, é muito doido você pensar isso, então não tem como voltar atrás. Agora sim, o quanto isso influencia nas nossas vidas, de modo a retirar as amizades e fazer a gente ficar isolado socialmente, eu acho que esse é o ponto perigoso, né? A partir do momento que, por exemplo, isso influencia no nosso sono. Eu estava ouvindo a Ana Beatriz Barbosa, né, falando que hoje existe um percentual grande de pessoas que sofrem com insônia e pode estar muito atribuído à questão da iluminação, né? Porque assim, estávamos acostumados, quer dizer, você está no interior agora, você sabe como são as coisas. Tudo bem que não é interior extremo, mas você sabe que há umas décadas atrás tinha muitos lugares que assim acabou, principalmente no Brasil, né, que assim não tem essa coisa de ficar claro até as 9, 10 da noite no verão. Acabou a luz solar, meu amigo, você tem aquele candeeirozinho ali, tá ali conversando, mas assim o cérebro e o corpo já vão desacelerando, né? E ali para você dormir é um tapa. E aí acorda cedo, 5, 6 da manhã. Né? Então, eu acho que a preocupação não é nem tanto a tecnologia, mas quando a tecnologia começa a destruir aquilo que nós somos, né? E nos transformarmos em pessoas mais líquidas. A gente fala a respeito de tecnologia, né? Mas, assim, você estava falando a respeito de rolagem automática, Instagram, a rolagem automática do Instagram, o problema, eu acho que o problema maior não é a tecnologia em si, né? É a forma como as redes sociais, as mídias, o pessoal que programou isso, programou de uma maneira colocada para viciar as pessoas, né? E tem documentário sobre isso no Netflix. No Netflix teve um documentário a respeito disso, né? Sobre o desenvolvimento não sei se foi do Instagram ou de outras redes sociais, como essa questão de... porque antes, quando a gente que viveu numa época que a internet antes de Facebook, na internet a gente acessava um site e se não gostava, fechava a janela, acessava outro, né? E Exatamente. agora, mas hoje não. Hoje, como existe uma sugestão contínua de conteúdo para você, e às vezes umas sugestões que você não entende muito bem como é que funciona. Tipo, eu mesmo comecei a consumir conteúdo de futebol e começou a aparecer mais conteúdo de pornografia, conteúdo pornográfico. Do futebol? Por quê? Porque liga a ideia de que o cara consome conteúdo de futebol a um perfil de homem que gosta de cerveja. Então começou a me apresentar alguns tipos de tipo, não, bebida, algum tipo... Quando eu falo pornográfico, assim, tipo, um podcast, tipo, Pagode da Ofensa, umas coisas assim, né? Ok. Entendeu? Então, e aí eu comecei a encher de filtro, de coisa minha. E hoje meu principalmente no meu celular, meu YouTube tem muito filtro, né? Na televisão menos, mas no celular mais. E
Rapaz, eu estou aqui pensando a questão da liquidez. É um ponto também que a gente não parou para pensar. A liquidez também nos prazeres, né? Olha que coisa doida. Quando você para pensar que é a dopamina. Você falou da Sim. questão do livro, né? Da dopamina. E aí, e o Rafael Grata, um dia seria interessante a gente convidar ele, né? Já pensou? É, Seria muito legal, vamos deixar aí. Né? Você pensar que ele fala sobre dopamina barata, né? Uma sim, sim. dopamina mais frágil, uma dopamina Fácil. mais, enfim. E aí essa questão assim desse entretenimento adulto, né? Eu acho que está muito relacionado a isso. E você vê que é tão doido, enfim, é uma conversa entre senhores, né? Então eu acho que tá ok falar sobre certas coisas. Até a Sim. questão de como consumíamos, né? Quando éramos mais novos, como consumíamos esse material adulto. Pelo menos na minha perspectiva, eu acho que na da maioria das pessoas, o que é que acontecia? A pessoa não tinha, né, uma parceira, queria se aliviar, e aí fazia o quê? Aquela mesma revista, aquelas mesmas fotos, né, que ficava lá embaixo do colchão, Sim. e aí pronto, o cara levava aquilo pro banheiro, acabou. Teve aquele momento de prazer, E o acabou. cara tinha que, Aliviou. de certa forma, o cara tinha que fantasiar um pouco mais, né? O cara tinha que criar uma certa fantasia, porque é, era um conteúdo mais limitado, então o cara tinha que usar um pouco de criatividade, digamos assim. Até Hoje, tinha, né, aquela coisa mais pesada, mas assim, o geral era isso. É a revista Playboy, 300 páginas de entrevista, de propaganda, e a gente só ia atrás do... é, então existia tipo uma... É engraçado isso, né? Se a gente parar para pensar, existia uma espécie de expectativa, você fantasiava um pouco, né? Pô, tipo, aquela mulher vai pousar na Playboy. Aí criava aquela expectativa, pô, aquela mulher que o Brasil inteiro quer ver na Playboy, vai pousar na Playboy. Tinha isso, é verdade. E hoje não, cara. Hoje é, é um negócio tão assim. Quer, já foi. Sim, Faz uma Se você procurar, pesquisa, né? é, E se você aí, procurar com cuidado, você acha foto da maioria essas das mulheres, atrizes, sei essas... lá, de pessoas que. É, Exatamente. Engraçado, é interessante lembrar que, assim, o forçar aqui a ideia de que nenhum de nós dois aqui está fazendo nenhuma apologia a essa questão de sim, conteúdo adulto. Infelizmente, né, no YouTube a gente não pode falar todas as palavras, até pornografia, né, porque até isso pode dar problema nos canais, mas a gente não é que a gente esteja reforçando e dizendo que era muito bom naquela época, mas a gente está aqui trazendo a ideia de que até esse prazer, que era mais pueril, né? Até isso era menos líquido do que hoje, porque só o fato de você ter que esperar, só o fato de sim, você não precisar ficar cavocando coisas doidas e nem sabe por que está fazendo aquilo, até o erro, vamos botar assim, até aquilo que era errado de uma maneira diferente. Quer sim. dizer, as coisas transformaram. E esse é um dos pontos que eu acho muito interessantes quando eu especificamente falo dessa questão do homem millennial, né? Eu ainda fico um pouco surpreendido às vezes de como o mundo realmente mudou. E claro, né, a gente sempre fica saudosista, né? Eu gosto muito dessa questão e obviamente todas as outras gerações tinham isso, né? Mas a diferença, é esse que eu penso, né? A diferença entre o antes e o agora é que a velocidade das mudanças hoje em dia é muito maior em relação a décadas atrás. Quer dizer, vinha uma novidade, sei lá, o CD, uau, né? Sim. Mas assim, da fita cassete, ou melhor, do rádio, para você ter a possibilidade de gravar música na fita cassete, foram muitos anos, né, para acontecer. Eu ainda tenho uma lembrança assim enfim, da minha família. Teve um dia que uma pessoa na minha família É queria isso, cara. ouvir. Eu acho.
Desculpa interromper, mas é isso que eu acho interessante, né, velho? A gente criar, assim, existia uma certa sim, expectativa mesmo. Eu me lembro que quando eu era garoto, assim, jovem até, a gente queria ouvir nossa banda tocando na rádio. E às vezes a gente esperava muito tempo, né, pra a banda tocar, e ouvia várias músicas que não faziam sentido pra gente, E ficava até que lá, a né? banda tocasse. E, pô, aquilo ali era o máximo, né? Nossa banda tocou, que legal. Uma banda. Imagina para esses caras que eles que produziam a música, né? Então, tipo, para eles aparecer na rádio era um sinal de progresso na carreira. Hoje o cara, até eles, né, devem ficar meio frustrados porque eles não conseguem produzir um trabalho consistente. Eles têm que produzir um single, uma coisa assim, e lançar numa mídia como no Spotify, no Deezer. Eu não sei, né? A gente antes tinha, por exemplo, a gente ouvia um álbum inteiro e mesmo as músicas que não tocavam mais, muitas delas a gente gostava e se identificava com uma música que não era a mais conhecida do público, né? E hoje a gente não tem a oportunidade disso, né? A gente termina conhecendo as conhecidas, né? Então, a gente está falando de música, mas eu acho que isso serve para muita coisa, né? A gente termina perdendo muito conteúdo até mais profundo, ou não dando tanto valor a um produto mais profundo, um conteúdo mais profundo, porque tem tanta coisa, tá tão espalhado, tá tão... isso é de forma geral, né? Tipo, ele pode falar isso para livro, né? Hoje existe tanto autor de livro, existe tanta... que, lógico, você tem mais oportunidade de acessar conhecimento de outras pessoas que talvez você não acessaria, mas também para você fazer uma filtragem é muito mais difícil, né? E aí a gente vai cair numa... Existe um termo no inglês, deixa eu aproximar o microfone aqui. Existe um termo no inglês que é FOMO, Fear of Missing Out. O meu entendimento dessa, vamos chamar de síndrome, né? É justamente você querer estar a par de tudo. Sabe quando o Netflix começou a fazer mais sucesso e aí era uma série atrás de outra e as pessoas querendo acompanhar, ou aqueles heróis da Marvel, e você, não, ainda não assisti aquele filme, tem que assistir aquele outro e aquele outro. Só que assim, é uma produção sem fim, e aí você corre o risco de ficar perdido nesse mar de informação muitas vezes inútil. Informação inútil às vezes é até bom, entretenimento inútil, às vezes você só quer distrair a cabeça, né? Mas é muita coisa e você querer acompanhar e estar a par de tudo é complicado. E aí você percebe que tem muita coisa que é produzida só comercialmente, né? É interessante, há pouco eu estava conversando com outro amigo meu que é mais voltado para essa questão de animes, né, de mangás, e a gente compartilha, temos algumas coisas que gostamos em comum, né? E ele falando das produções, do tanto de coisa que é feita hoje em dia, e assim, só que tem algumas dessas produções que a gente entende que foram feitas por uma questão comercial. Eu gosto muito, por exemplo, da série Cavaleiros do Zodíaco, né? Aquela série das 12 casas, para mim realmente é espetacular, mas há quem diga que algumas séries que vieram depois foram feitas por uma questão comercial, né? E aí a gente pode transferir isso para a questão justamente do conhecimento, dos livros. Quer dizer, tem muito mais conhecimento sendo produzido hoje. E eu, particularmente, gosto muito da ideia da democratização, eu não sei se essa seria uma palavra correta, mas da democratização
do conhecimento. Quer dizer, qualquer pessoa hoje tem o poder de lançar um livro, de fazer música e lançar na internet. Até aí não vejo tanto problema, não. Agora, quando a gente não sabe filtrar, né, aí a gente corre um sério risco de ficar justamente perdido num mar infinito de informação e não sabe o que consome. Não sei se é nesse sentido que você se refere. Não, eu acho que eu não usaria a expressão democratização do conhecimento, né? Eu acho que seria democratização do conhecimento se as coisas fossem mais... algumas coisas são mais acessíveis financeiramente mesmo, né? A música antes era muito cara, né? A gente, para ter acesso à música, era muito mais custo muito mais alto do que hoje, né? Uhum. A qualidade diminuiu, mas a gente tem acesso a muito mais coisa. Eu acho que TV é a mesma coisa, mas eu acho que livro, especificamente livro, eu não acho que democratizou muito em relação à produção, né? A pessoa conseguir produzir muito mais fácil. O produtor, mas a pessoa que consome mesmo, que compra, os valores de livro ainda são relativamente altos, eu acho, principalmente livro físico. Existe sim a distribuição de livro na internet, mas normalmente é sem consentimento do autor, né? Então, assim, eu não acho tão barato assim, a questão de livro em si. Os outros conteúdos eu acho que barateou e algumas coisas perderam relevância, né? Eu acho que eu não sei, é a impressão que eu tenho, mas posso estar errado. Acho que a música se tornou algo muito secundário na vida das pessoas, em termos de se identificar com um tipo de música, um tipo de cantor específico, um tipo de ritmo musical. Eu acho que talvez isso tenha entrado nessas questões de mídias também, outras mídias, redes sociais, por exemplo, o próprio YouTube tem tanta gente que produz conteúdo que é difícil você se ligar a um específico, né? Só se o cara produzir um conteúdo muito bom e também, como o algoritmo fica sempre te estimulando, e você termina sendo induzido a consumir outra coisa. Então, assim, é uma coisa interessante. Eu até falo com minha esposa tem muita dificuldade de fazer compra assim pela internet, né? Okay. E eu falo para ela, coloque limites em relação a tempo que você vai gastar e em relação a preço. Ela tem muita dificuldade de escolher. Ela fica sempre achando que vai achar uma oportunidade melhor, porque existe e aí termina nunca comprando o que ela quer, às vezes perde uma oferta e fica frustrada. Então eu falo assim, não, bota assim limites. Eu vou escolher entre esses 3 produtos, eu vou escolher daqui a 2 dias, 3 dias no máximo. Se chegar no 3º dia eu não tiver feito a escolha, eu vou escolher um dos 3, né? Porque senão a vida vai passando e você fica perdendo tempo achando que sempre vai encontrar algo melhor. Algo melhor, né? Enquanto na verdade sempre fica naquele... É uma busca, é interessante, né? Mas aí vem uma pergunta, espero eu que não seja muito abstrata, né? E aí, no mar dessa liquidez,
que é que a gente pode fazer no nosso dia a dia para trazer um pouco mais de solidez e tentar fugir dessa liquidez? Tem alguma coisa assim que lhe vem à mente? Cara, eu acho que realmente a gente precisa colocar alguns parâmetros, né? Alguns limites para a gente. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de disciplina. A gente não, como você falou, eu acho a expectativa é que a próxima geração, né, as próximas gerações nos salvem. Mas enquanto isso não acontece e a gente está realmente mais preso do que nunca a esse mundo, eu acho que as relações vão ser assim, né? As pessoas vão se conhecer dessa forma mesmo, ou vão aprofundar relacionamentos usando internet, usando redes sociais, mas a gente tem que colocar alguma espécie de norte, para não ficar muito confuso. Eu acho que aí, para fazer isso, tem que pensar em algumas estratégias. Eu acho que tem que traçar algumas estratégias para fazer de uma maneira direcionada, fazer de uma maneira a gente fazer de uma maneira assim voluntária, não deixar ser levado. Então eu sempre penso muito nisso, em não deixar ser conduzido, tentar mapear as coisas e tentar coordenar e não ser levado. Agora cada coisa tem que montar uma estratégia. Eu não sei como é que você faz isso, eu acho que tá um papo interessante. Que estratégias você usa para no seu dia a dia, por exemplo, quando você vai produzir conteúdo, que estratégia você usa para você não fugir muito daquilo que você tem pretensão de fazer? Uma boa pergunta aí, me diga aí quais estratégias que você usa. Então, no meu caso é o autopoliciamento. Hoje especificamente, eu comecei a assistir alguns shorts. E quando eu comecei, eu falei para mim mesmo, não, chega. E aí eu simplesmente travei, apertei o botão de iniciar, né, do YouTube, e aí eu fui para aquilo que eu mais me interesso, que é vídeos longos. Quando eu produzo alguma coisa, algum vídeo, eu geralmente tenho outras coisas em mente também. Essa é uma questão minha. Penso eu que ainda preciso melhorar muito o foco, né? E aí, às vezes, eu fico alternando de uma coisa para outra, mas se eu boto na minha cabeça que eu vou fazer, né, aquilo tem que ser feito. Outra coisa que eu já vi que funciona, já utilizei algumas vezes, é a agenda. Não precisa ser necessariamente no papel, mas só o fato de você escrever as atividades que você quer cumprir no dia, isso faz uma diferença muito grande, né? Fazer X, fazer Y, fazer aquela outra coisa. Então, assim, essas duas estratégias, para começar, me ajudam muito. Trazer a consciência de simplesmente falar para mim mesmo, não vou fazer, né? E montar um roteiro daquilo que eu quero fazer, né? Isso me ajuda a escapar das distrações, né? Esse é enfim. E você bem disse, né? São pequenas estratégias que nós podemos fazer no dia a dia. Eu não entendo que a gente precise necessariamente resolver a nossa vida toda de uma vez, né?
Eu tenho a bênção de ouvir muitas pessoas, né, ao longo da minha carreira, da minha história, da minha jornada de vida. E hoje especificamente, eu estava conversando com uma pessoa que é muito querida para mim, né, sobre algumas questões que a pessoa entende que devem ser resolvidas na vida dela. E uma das coisas que eu falei foi: não precisa querer resolver tudo de uma vez. Não tem como. Existem questões que são mais de longo prazo, né? E eu entendo que é dessa forma. A gente está mergulhado no mundo que fica nos puxando para todas as direções. Então, se você começa com pequenos passos, é uma frase que eu tenho usado ultimamente: pequenos passos, grandes mudanças, né? Você começa a se disciplinar. No YouTube, por exemplo, eu botei na minha cabeça que eu produzo, brother, faça chuva, faça sol. Produzo conteúdo 2 vezes na semana, especificamente quarta e sábado. Depois de quase 3 meses, eu falhei no dia. Teve um vídeo que era para eu ter postado no sábado, eu acabei postando no domingo. Mas isso ajuda muito. Isso produz alguma coisa no seu cérebro, você solidificar alguma coisa, você não fazer uma coisa tão aleatória. Eu vou fazer, vou me prestar a fazer aquilo e vou fazer. Né? Agora é engraçado isso, né, cara? Pequenas atitudes. Antigamente a gente não tinha muito isso, porque é isso que eu falo de antigamente, que era positivo, né? Tipo, você era um garoto, eu era um garoto. A gente tinha algumas opções, tipo, ou estudar, ou jogar bola, ou jogar videogame, sei lá. Sim. Então, era muito mais fácil você manter uma disciplina assim, né? Hoje a gente é meio induzido, por exemplo, você está estudando algum assunto. Eu já dei aula, né, de matemática, física, química para alguns garotos. Então, você está estudando um assunto e surge uma dúvida. O garoto sabe que aquela questão ali provavelmente vai estar no Google, vai estar na internet. Então ele vai e bota mais ou menos o que está escrito na questão e já tem uma resolução para ele. E isso é assim, ele termina entendendo a solução do problema, mas muito dessas coisas partem do você bater a cabeça, enfrentar tipos de raciocínios diferentes para chegar ter paciência, né? Você termina desenvolvendo a paciência para chegar numa resposta. Eu estou falando isso em relação à solução de problemas matemáticos, mas eu acho que isso funciona para soluções de problemas na vida também, né? A gente quer solucionar coisas de uma forma muito rápida, né? Às vezes você tem sei lá, não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu, eu vou abrir um pouco. Você tem um problema no casamento, por exemplo, olha o nível da coisa que chegou. Aí você tem, sei lá, um pastor, um orientador, alguém que é uma referência sua. Aí você bota no Google, fulano de tal, o que ele fala a respeito de tal problema, né? E aí você vai ler o que o cara acha de tal problema, como lidar com isso. Chega a esse ponto, entendeu, velho? Tipo assim, você não vai a uma pessoa para tratar do assunto, uma pessoa que conhece mais profundamente você, ou sua esposa,
Também é verdade que as mídias sociais, né? recorre né? Você está doente, sei lá, e você já recorre à rede social, Ao YouTube, ao Google, né? Mas eu acho que o processo começou justamente aí. Eu acho que os médicos, eu não sei se isso é bom ou ruim, eu acho que na verdade é mais positivo que negativo, né? Antigamente o monopólio, né, dos tratamentos estava na mão dos médicos, então assim, o que os médicos falavam era lei, né? O cara falou e você não tinha como rebater aquilo, você não ia comprar um livro, né, de infectologia para aprender, para discutir com o médico. Hoje em dia você digita os seus sintomas, né, e você já chega com suspeitos. Então alguns médicos dizem que isso aí já é até passado, né? Quando o paciente chega, né, o paciente já chega com os sintomas e já chega com as suspeitas e o tipo de tratamento, né? Então, assim, mudou completamente. E hoje, com a inteligência artificial, existe agora o tratamento também para questões mentais. Foi ontem, salvo engano, que eu estava vendo existe aí um tipo de inteligência artificial que é especializada justamente em conversar com você de maneira terapêutica, né? E assim, a geração Z, assim, o pessoal ama falar da geração Z ultimamente, né? Toda geração Z, no emprego, na vida, e parece que a geração Z tem feito aí um uso, né, dessa metodologia e tem se sentido bem. E aí a gente entra, na verdade, num dilema meio doido, porque assim, eu, como uma pessoa que há muitos anos cuida de outras pessoas em diferentes dimensões, eu acredito que o toque humano, eu acredito que o calor, mesmo que a distância, realmente faça uma diferença, né? Ouvir, você realmente saber que tem outro ser humano te ouvindo e tal, é muito bom. Mas, por outro lado, a gente não pode fechar os olhos para a realidade de que tem pessoas que hoje estão sendo ajudadas pela inteligência artificial. E muitas vezes a pessoa não tem ninguém para ouvir, não tem amigo, olha que doido. Aí a pessoa começa a conversar com a entidade que é desprovida de alma, quer dizer, mas que ao mesmo tempo tem todo o conhecimento do mundo, porque pode recorrer a todo o conhecimento do mundo numa fração de 3 segundos. Aí fica a dúvida, isso é bom? Isso é ruim? Ainda me dá um pouco de nó no cérebro, né? Eu não tenho resposta para isso, porque se a pessoa está sendo beneficiada, será que na verdade é uma armadilha, que é bom agora, mas isso pode ter uma consequência drástica no futuro? A respeito disso aí, dessa questão específica, eu ouço muita gente falar que os jovens têm aderido muito a isso porque eles acreditam, e é verdade, né, que o psicólogo, o terapeuta está fazendo algum juízo de valor a respeito dele mas está fingindo que não faz. Então, talvez eu acho que esse é talvez um dos assuntos mais relevantes para a gente falar, assim, conversar, é a respeito de como o mundo tem ficado cada vez mais, na minha perspectiva, mais hipócrita. Né? Tem ficado mais, assim, a tendência é as pessoas ficarem cada vez mostrando sempre uma versão, a versão que deve ser uma versão delas, ou uma versão para ser agradável às outras, ou que seja funcional. Tipo, o psicólogo quer
quer manter aquela pessoa lá, então não vai falar nada de desagradável, não vai confrontar, não vai bater de frente. Às vezes está vendo uma situação ali, aí ele não quer ser indelicado ou não quer, para não perder aquele paciente. Às vezes não só por uma questão econômica, mas até pode ser até por uma questão de querer manter aquela pessoa, porque achar que aquela pessoa precisa de mais cuidado. E a máquina não, a máquina vai chegar lá e eu não sei como é que a máquina faz, né? Porque eu também nunca fiz nada disso com a máquina, mas acredito que a máquina vai falar mais ou menos no talo, assim, né? Vai falar, vai ser direta, né? É tão doido que, na verdade, você pode controlar como ela vai falar com você. Você pode falar, ó, ou talvez ela mesma comece a perceber pelo seu tom de voz e pela maneira que você se porta. Ó, vamos direto ao ponto. Eu tenho um problema e eu quero que o problema seja resolvido. O que é que eu tenho? Ou ela pode perceber que quando a pessoa, por exemplo, é muito prolixa, dá muitas voltas, tem que explicar tudo, o tom de voz. Eu acredito que hoje a inteligência artificial ela já tem a capacidade de captar parte da sua personalidade ou do seu estado emocional pelo seu timbre de voz, pela maneira que você está se portando, e talvez ela possa justamente modular, né? Quer dizer, é uma coisa completamente pré-fabricada para você, ainda tem essa questão, né? Quando era assim, é meio que também para terminar assim um assunto, né? Mas assim, uma coisa que eu acho interessante, quando eu era mais, sei lá, tinha os meus 9 anos, meu pai fazia assinatura da revista Veja, e eu lembro que quando a revista começou a vir sempre veio com aqueles stickers, né? Com o nome da pessoa, o endereço, tudo bem, porque é como se fosse uma carta, né? Tem que chegar na sua casa, tem que ter endereço. Mas eu tenho uma lembrança de quando eu comecei a folhear e eu vi assim que nas propagandas começaram a imprimir. Pô, aí você, porque uma coisa você vê aquele adesivo na frente da revista, né? Senhor José da Silva, endereço X. Aí de repente você começa a folhear e dentro daquelas páginas douradas, aquelas páginas brilhantes, aquela imagem, José, já imaginou que esse carro pode ser seu? Assim, meu Deus, né? E aquilo para mim foi um impacto. E hoje em dia a gente está vendo isso em forma de voz. E você imaginar que daqui a alguns anos isso pode ser incorporado num humanoide, né, que pode te entender, pode te servir na sua casa. Quer dizer, e o problema é que nós estamos sendo cobaias, né? Nós estamos sendo os porquinhos da Índia, porque na verdade não existe, pelo menos na nossa civilização, né? Não existe nada nesse gênero que já aconteceu antes, né? Nessa magnitude. Quer dizer, e muitas vezes nós viramos experiências, né? Sem nem se dar conta que estamos sendo experiências. Cara, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você gosta de tem um gênero, né, de ficção, né, que na parte de ficção científica que a gente chama de distopia, né, que tem tem filmes também, né, tem tipo Inception, aquele Inception, Inception é um filme muito bom, né, mas tipo sei lá, eu particularmente não é um gênero que eu gosto muito, né? Inception é uma exceção, porque eu acho que trata de algumas questões específicas ali, sonho, essas coisas, né? Que eu acho bacana. Mas, tipo... Mas teve um livro que eu li, eu tinha 14, 15 anos, mais ou menos. E foi totalmente... Não foi uma escolha minha, né? Foi uma orientação da própria escola na época, que foi Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. E eu li, eu acho que foi em 94, mais ou menos.
E fala sobre clonagem, não é uma ficção de 1979, ano que eu nasci. E quando eu li, em 94, eu falei, rapaz, isso não é possível. E anos depois, sei lá, tipo, não sei se 10 anos depois... Aí veio a ovelha Dolly, né? A Dolly, né? Não era dos anos 90? Acho que a Dolly deve ter sido em 97. Né? Eu não sei quando foi, né? Cara. Eu não sei, mas... de repente você vê, aí depois vem da novela, né? Tipo, cara, infelizmente eu tô tendo pouco tempo de ler, assim, né? E tô terminando com... Mas era uma coisa que eu queria saber se os caras que escrevem sobre, né, essas distopias futuristas, o que o cara tá prevendo, né? Vai acontecer, o que... Essa galera visionária, né? Tem gente que consegue prever o futuro, tem gente que, sei lá, tem um nível de criatividade, consegue liberar alguma coisa no cérebro, consegue ver certas coisas. E assim, a sua pergunta, né, se eu tenho interesse, eu tenho, eu gosto desse tipo de coisa. Né? Um assunto que para mim é muito rico, né? Por mais que grande seja a probabilidade de não ser possível, viagem ao tempo. Mas essa daí eu acho que vai ter que esperar, porque eu acho que só esse tema por si só é uma coisa assim, uau, né? E assim, eu confesso que eu gosto, eu me apego a alguns conteúdos da internet que falam sobre isso, por mais que tenha a chance de não ser verdade. Eu acho que foi ontem, não sei, ou anteontem, que me apareceu um vídeo, salvo engano, de um programa japonês dos anos 80, que o cara entrava na casa de pessoas que já se foram, casas abandonadas, e começava a investigar as coisas que a pessoa tinha na casa, né? Que assim, que deixou para trás porque a pessoa deixou esse mundo, né? E o vídeo em questão era de 1980. E qual não foi minha surpresa do cara ter encontrado um iPhone? Aí, brother do céu, agora imagine, o repórter de 1980, ele pegou aquela caixa, o objeto, e pegava, e parece que ele chegou à conclusão que aquilo era um espelho, sacou? Eita, poxa, aí, brother, se você procura esse tema, aí você provavelmente vai se deparar com aqueles vídeos, tipo, as maiores provas de viagem ao tempo. Eu já digo de antemão, tem um vídeo dos anos 50 que tem uma mulher andando, que tá com um objeto como se fosse um celular na mão, sacou? Eu até arrepio só de pensar nesses temas, porque pra mim, velho, é um negócio assim, uau, né? Tem um vídeo clássico de Mike Tyson lutando, que tem um cara na plateia com um negócio que parece ser um tablet, sacou? Sei lá, tem uma imagem lá do egípcio antigo que tem uma espécie de relógio no braço do cara. Tem umas maluquices assim, né, velho? O cara de Tourette, esse negócio do cara... Cara, é engraçado isso, né? Que a gente vai começar a falar de limites, né, cara? Eu acho que é interessante essa questão de limites. Exatamente. Qual o limite, né? Qual é o limite? Você tá falando aí, eu só tô lembrando de Volta pro Futuro, né, cara? Esse daí é o clássico dos clássicos, né, brother? E é um filme bem de entretenimento, mas a gente se lembra aí acho que de Volta pro Futuro 2, né? Que ele volta pro passado e quer fazer um bocado de aposta, alguma coisa assim. O almanac, você falou, né, do Mike Tyson no tablet, né? Você falou do Mike Tyson no tablet. E o cara no tablet no Mike Tyson, eu me lembrei disso, pô. Tipo, é impressionante isso, que com a tecnologia tá precisando colocar limites, né, no homem, essa questão de a parte de ciência e ética, né? Que antes tinha, não, você não pode fazer, hoje você tem que delimitar, você não pode fazer um animal com olho diferente, você não pode fazer, sei lá, eu não sei nem em relação a isso, né, eu não sei como é que tá funcionando, existia uma conversa de que você podia
escolher a cor dos olhos do seu filho, fazer isso, fazer aquilo, por engenharia genética, não sei qual é. E eu não sei como é que está funcionando isso hoje, né? E eu acho, esse é um dos temas que eu acho interessante para que o mundo vai ter que enfrentar, né? A ética, né? A questão ética principalmente dentro da ciência, né? Dentro da ciência que a gente fala, ciência e tecnologia, né? Claro. Como é o nome dele? O Elon Musk mesmo, que tem essa questão do chip, né? Como é que vai colocar esse chip? Que nível de intervenção que pode ter? Que nível de intervenção não pode ter? Os limites. Os limites, né? O problema é o limite muitas vezes poder ser imposto na gente, né? Quer dizer, um exemplo muito bobo, a questão do aparelho celular. Em 2000 eu acho que assim, o meu primeiro aparelho celular, assim, o smartphone mesmo com internet, com essas funções, com a tela, aquela tela grande mesmo. O primeiro que eu tive foi o Music Express, 2011, que a minha esposa comprou de segunda mão do irmão dela para mim, né? Mas naquela época você não precisava ter um aparelho celular. Eu acho que o último emprego que eu tive, que eu não precisei ter o WhatsApp, que eu não precisei estar conectado, foi uma empresa de escritório. Era uma empresa brasileira lá na Holanda. E assim, eu acho que já tinha até grupo de WhatsApp, mas eu não precisava estar. Mas depois dali, chega um momento hoje em dia que assim, a depender, brother, na escola da sua filha, de repente tem os pais que querem organizar coisas, né? A rua que você mora, chega um momento que é praticamente, meio redundante, mas praticamente impraticável você não ter uma tecnologia de contato rápido, né? Chega um momento que você precisa ter. Havia uma época que a minha esposa, antes dela ter o primeiro smartphone dela, ela falava, mas eu nunca precisei disso, né? Aí vinha sempre aquele questionamento, mas se acontecer uma situação, tiver que conversar com alguém rápido, sempre tem uma maneira de se comunicar. Hoje em dia, as coisas inverteram, né? Então, se ela me liga, acho que é uma coisa de tudo quanto é mulher, né? Acaba fazendo isso, né? Mas você não atende esse telefone e tal, eu te liguei 3 vezes, né? E você tem praticamente uma obrigação de estar sempre com o aparelho, de modo que se você não tiver com ele na mão, é como se fosse quase um crime, né? Mas peraí, rapaz, eu te liguei, você não atendeu, né? E aí a gente volta pro limite, porque por mais que ninguém obrigue a gente, quando você entra na associação, faz parte de grupos de amigos, ninguém te obriga a assinar um papel dizendo que você tem que ter o telefone o tempo todo. Mas se você não tiver, pode haver retaliações, pode haver consequências, né? Só que aí a gente está entrando no limite, e esse talvez seja bem perigoso, porque assim, a gente está vivendo hoje uma era que a gente está sendo obrigado praticamente a ter a tecnologia junto da gente, do nosso corpo. Agora, a partir do momento que deixa de ser algo que você só segura, bota no bolso e pode deixar em cima da mesa e dorme sem aquilo, para começar a ser implantado dentro de você. Aí realmente é o tal do limite, né? Porque aí, brother, a partir do momento que isso acontece, e aí, as funções cerebrais, sua privacidade, porque a privacidade hoje da gente já não existe, né? Mas você imaginar que pode ficar muito pior, quer dizer, é um assunto que não tem... Eu acho que uma das questões centrais aí que a gente tem que debater é essa questão de a gente vive sempre meio que dividido, né? A gente vive dividido entre ter nossa liberdade, Sim. ou ser excluído, né? Às vezes, para a gente não
não ser excluído, a gente abre mão da nossa liberdade ou de parte dela. Uhum. Eu me lembro aqui no Brasil, na época do Covid, eu já tinha tido Covid e... Rapidinho, não fale a palavra mesmo. Certo. Eu já tinha tido... Enfim, enfim, a letra C. Essa é a letra C, sim. E teoricamente eu estava imunizado, né? Pelo meu sistema imunológico. Mas eu precisava do comprovante, né? Eu precisava do comprovante de imunização. E para circular. E eu entendia que aquilo naquele momento não era tão necessário para mim assim, mas eu entendia que existia uma necessidade de que houvesse uma abertura de toda a sociedade, porque outras pessoas estavam sendo prejudicadas, né, em termos comerciais, pessoas que tinham seus negócios. E é complicado, a gente fica meio dividido entre fazer concessão pelo bem comum, fazer concessão pelo bem da família, fazer concessão ou não fazer concessão para a gente se proteger, né? Ou defender a nossa liberdade de escolha. Exatamente. E eu acho que essa questão de... A gente pensa assim, tipo, não existe opção de fugir de internet. Ou fugir de... Cara, existe. Agora a opção é muito difícil, né? As consequências dela, hoje em dia, são realmente... Para mim, hoje, eu posso estar errado, né? Mas é uma zona de conforto que eu não penso em abrir mão. Né? Imagine que hoje, por exemplo, a minha irmã, ela queria conversar comigo. Brother, tá no toque da mão, né? Quer dizer, estamos a milhares de quilômetros de distância, os meus pais aí... quero falar contigo. Pum, aperta um botão e já tá lá. Para mim é algo assim... Eu não me vejo abrindo mão, só que aí existem as concessões. Né? Se você quer utilizar de algo tão tecnológico, existe um custo, né? De você seus dados estarem sendo monitorados. Quer dizer, por exemplo, a gente está aqui na live, é um canal, e por mais que esteja dentro de um grupo privado, mas é um canal que eu posso chamar de meu, mas eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu falo, sob pena da plataforma limar, né? Não só o vídeo, mas todo o canal, por exemplo. Né? Então, assim, são as concessões. O que você... Né? Quais são as coisas que você está disposto a abrir mão? Né? A gente acaba tendo que abrir mão. Se você quer abrir mão dessa tecnologia toda, você acaba abrindo mão também da sociedade, da vida em sociedade. Né? Porque as pessoas... É necessário, vamos fazer um grupo de amigos aqui, ou eu quero chamar o Lucas para sair, eu vou fazer como? Eu vou rodar meia hora para ir lá na casa dele e ver se ele vai estar em casa para chamar para sair. As pessoas não vão querer ter esse trabalho, né? Então a questão é o que estamos dispostos a abrir mão, né? Hoje em dia temos que fazer sempre esse jogo, né? Essa brincadeira aí, essa balança. Quer dizer, admirável mundo novo, né? Seja bem-vindo ao mundo novo, né? Aí a gente acaba desembocando, meu amigo, no 1984. Sim. Né? Aí, rapaz, é um prazer. É um prazer ter essa conversa com você, né? É uma conversa realmente que
poderia durar mais tempo e assim, por mais que a gente possa ter um ou outro discordância, mas é muito bom poder trocar ideias, é muito bom, enfim, ter a possibilidade, né, de aprender com você e passar um tempo assim agradável. Hoje em dia ter esse tipo de amizade é até luxo, né? Meio que para terminar aqui a minha parte da minha fala, eu acabo dizendo que ontem houve as eleições, né? O Brasil pegou fogo, principalmente aí com as eleições de São Paulo. E eu achei muito interessante que tem um amigo meu que assim tem claramente algumas visões políticas diferentes das minhas. E assim, interessante que quando começou a apuração, né, o Pablo Vassal, ele estava em terceiro lugar. E eu falei com ele, falei, não, eu acho que isso aí pode mudar, porque o cara, ele usa das mídias sociais, e isso mudou a cara das eleições no Brasil, não sei o que lá. Ele me falou, não, que o que manda aqui é dinheiro, né? E eu meio que discordando. No final das contas, ele estava certo, baseado nas eleições de ontem. E que bom eu poder virar para ele e falar, brother, você estava certo, eu estava errado. Acabou, sabe? Então, assim, ter amizades nesse nível, hoje em dia, não é uma coisa tão fácil de acontecer, porque você tem que concordar comigo, senão você não é mais bom, senão você não presta. Então é muito bom ter uma amizade com você, assim, né? Fica o meu agradecimento aqui por essa conversa. E, enfim, se você quiser falar algumas palavras antes da gente terminar a live, fica à vontade. Cara, eu acho que eu estava até refletindo um pouco sobre isso hoje, né? Como é importante a segurança, os ambientes que a gente se sente seguro para a gente se expressar de toda forma, né? Seja se expressar verbalmente, seja se expressar até fisicamente, né? A gente cada vez mais, eu acho que quando eu chamo de ambientes, eu chamo de ambientes com pessoas, né? Pessoas que a gente se sente confortável para se expressar, para expressar nossas emoções, expressar aquilo que a gente pensa e entender que aquela pessoa não vai, entre aspas, nos abandonar, apesar daquilo que a gente fala, apesar do que a gente pensa, ou até mesmo se a gente cometer algum erro, agir de uma maneira negativa em algum momento. E o quanto isso é importante para todo mundo, para todo ser humano. E não só ser humano, eu acho que até um animal se sente seguro quando percebe que está se relacionando com alguém que está colocando ele de uma situação confortável e não desconfortável. Uhum. E eu acho que, assim, a nossa amizade já é um relacionamento antigo e normalmente são as relações mais antigas que a pessoa tem mais oportunidade de te conhecer, né? De ver momentos negativos, positivos, ver você expressando uma opinião, ver às vezes você até mudando de ideia, você sendo às vezes em algum momento um pouco mais agressivo, mais incisivo em alguma posição, mas em outro momento você sendo mais cauteloso ou mais sensível a alguma coisa. Sim. E quando a pessoa vê várias nuances a respeito da gente, a pessoa entende que a gente não é uma fotografia, a gente é
Existem vários momentos da nossa vida, em várias situações. E é a coisa mais complexa do que a gente imagina. Então, a amizade que eu tenho com você é uma amizade que a gente entende que é uma coisa para durar mesmo. O propósito que quando a gente encontra pessoas especiais na nossa vida, a gente tem que valorizar, e colocar aquilo para durar, apesar de a pessoa poder mudar completamente a forma de ver as coisas. A gente sabe que existe uma essência ali e que aquela pessoa tenha aquela essência preservada, aquilo que nos cativou naquele momento. Exato. Então, eu acho que isso se dá no nosso relacionamento, na nossa amizade, e eu acho que todo mundo que tem pessoas especiais na vida, amigos, esposa, namorada, seja o que for, que estão na sua vida ou que passaram na sua vida, no sentido de passou no sentido de não mantém muito contato. Dentro do possível, deve buscar o contato, né? Às vezes o negócio não é mais possível, mas dentro daquilo que é possível, a pessoa deve procurar se relacionar com essas pessoas que se sente mais tranquilo para se expor, ser vulnerável, né? Exato. Mas é isso. Boas palavras. Maravilha.